fiquem à vontade para interagir pelo chat, pelas ferramentas de interação da plataforma. Propositalmente, eu optei, e nós temos essa prática na Travessia, de realizar todas as nossas lives, masterclasses, em plataformas que permitam a interação. Eu até estudei transmitir o evento para o YouTube, né, para conseguir uma amplitude, uma facilidade maior, né, aí de participantes, mas eu já tive alguns testes e confesso que não permite o mesmo grau de interação humana que eu gosto de ter, a Mari, toda a equipe Travessia que nós gostamos de ter nesses eventos que nós fazemos para todo o ecossistema de pessoas que interagem com a Travessia, acompanham nossos trabalhos, os nossos clientes e parceiros. Então, fica aí esse convite para que vocês se sintam muito confortáveis, na medida aí, obviamente, do interesse em vocês trazerem perguntas, dúvidas, interações. Aqui é um espaço que não é só não serei só eu que vou falar. Eu fico muito à disposição e animada também para ouvir, para contribuir, para a gente trocar aqui juntos e juntas no nosso momento. Minha breve autodescrição: eu sou uma pessoa branca, tenho cabelos longos atualmente, não estou usando meu óculos, mas costumo usá-lo, mas confesso que eu perdi ele, gente, não sei aonde coloquei. Quem usa óculos aí sabe que em algum momento da vida a gente vai perdê-los, mas eu costumo estar sempre com meu óculos redondinho. Eu tô com um fundo neutro, um fundo branco, até para fins de acessibilidade, não deixo elementos ao fundo. Estou usando uma roupa colorida, um vestido colorido, de mangas longas. Eventualmente, como eu estou hoje fazendo essa live, transmitindo ela de casa, pode ser que alguns dos meus filhos pets façam uma visita aqui para gente. Eu sou mãe de gato, sou mãe de cachorro também, eu sou a famosa mãe de pets, e eles sempre adoram passar aqui e interagir quando eu estou de home office. Então, deixo aí já os recados iniciais. Reforço que esse evento será gravado, então a partir desse momento a nossa transmissão está sendo gravada. Aqui é um ambiente seguro, a participação é voluntária, temos um tempo médio aí de 45 minutos aqui, juntos e juntas, mas é um tempo super flexível, até às 6 estamos aqui, né, as juntos e juntas. Um último informe ao final, aí para as pessoas que se inscreveram, né, no nosso formulário oficial no Simplá, acompanharam as divulgações, nós teremos um sorteio exclusivo aqui para as pessoas inscritas e participantes na live de hoje. Ao final, nós sortearemos um cupom de desconto em contratação de serviços Travessia, né, na contratação de uma palestra, válido aí até o final de 2026, para trazer aí para sua empresa temas, novidades, informações relacionadas aí à equidade, inclusão, diversidade, a grupos minorizados, momentos de conscientização e sensibilização. Então, se você quer participar do sorteio, fica até o final, lá para o finalzinho, eu vou explicar aí as regras, o formato do sorteio. Não tem mistério, cada pessoa aí vai ter um número, vai ser uma plataforma aleatória, e a gente entra em contato após o evento aí para conversar sobre aí esse brinde. Me apresentando, me chamo Vini Michelucci, meus pronomes são ela, dela, sou sócia, sou consultora da Travessia, desde 2020, trabalho aí ao longo dos últimos anos muito próxima de organizações, de projetos, de instituições que têm programas, que promovem ações, que têm o seu pilar interno de diversidade, equidade e inclusão, de sustentabilidade, responsabilidade social, ESG, e trabalho dentro da consultoria uma gama de temas. Hoje eu vou trazer aqui um recorte relacionado a uma sigla da comunidade LGBTQIAPN+, que é falar sobre a inclusão de pessoas trans e travestis. Tem um contexto para a gente trazer logo em janeiro, no começo do ano, esse tema. O tema, ele fica em evidência aí em virtude do 29 de janeiro, que é uma data marco aí para a comunidade trans e travesti no Brasil, é uma data nacional.
Trabalho programas e trabalho ativamente aí em programas afirmativos relacionados ao tema, não só programas de contratação de pessoas trans e travestis, mas programas de mentoria, de desenvolvimento de profissionais trans e travestis no mercado de trabalho. Estarei aí nos próximos dias, no dia 27, conduzindo uma roda de conversa, capacitando profissionais que atuam com a temática, em parceria com o Centro de Cidadania da Zona Oeste, aqui da cidade de São Paulo, capacitando o pessoal em políticas públicas focadas aí à comunidade trans e travesti no estado de São Paulo, no Brasil, protocolos, atualizações sobre saúde, segurança. Então, sou uma pessoa aí muito atuante no tema, trabalho cotidianamente, não só trabalho, mas vivo também, sou uma mulher trans, me identifico como uma mulher trans, compartilho da minha vida no meu cotidiano com um homem trans, o meu companheiro, que traz aí um outro recorte da comunidade trans, uma outra ótica, né, a vivência de um homem trans. Tenho aí não só um círculo pessoal, mas um círculo profissional de pessoas, e fico muito contente de poder, muitas vezes, usar desses espaços para ecoar também aí essas vozes e trazer um conteúdo com um olhar de inclusão, com um olhar de direitos humanos, com um olhar de uma sociedade, de ambientes de trabalho, ambientes educacionais, ambientes sociais mais harmônicos, mais inclusivos, mais plurais, mas não basta apenas ser plural, a gente precisa cada vez mais incluir ativamente, dialogar. Isso faz parte, inclusive, de como surgiu a data, né, o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti, aí no dia 29 de janeiro. Quando a gente traz essa discussão para o contexto do mercado de trabalho, para o contexto de empregabilidade, tem muitas nuances, muitas especificidades, né? A gente tem um contexto, a gente tem um panorama no mercado de trabalho formal que é muito importante de ser considerado quando a gente fala de empregabilidade, desse recorte, né, dessa população, das pessoas, né, trans e travestis. E aqui, quando a gente nomeia, né, pessoas trans e travestis, é uma data que cada vez mais tem abraçado toda a pluralidade de identidades de gênero, como, por exemplo, as pessoas não binárias, também, né, são abarcadas e abraçadas dentro dessas discussões. Então, aqui é a gente olhar, né, para toda uma diversidade de pessoas que têm barreiras, que muitas vezes enfrentam barreiras postas no mercado de trabalho, relacionadas não só à sua identidade de gênero, como um marcador, mas a toda a sua experiência social como ser humano. Falar sobre o tema no ambiente corporativo é um tema que eu sempre reforço, é falar de direitos humanos, é falar de cultura organizacional, é falar de responsabilidade social. Hoje, né, ainda 2026, eu tenho dialogado com alguns profissionais, algumas empresas, alguns grupos, que falam para mim, poxa, Vini, eu ainda tenho uma dificuldade de falar sobre esse tema dentro do meu ambiente, porque muitas vezes é visto como um tema politizado, é visto como um tema que polariza, falar sobre a diversidade de gênero, sobre a diversidade de orientações afetivos sexuais. Eu tenho ainda essa sensibilidade no meu espaço. Então, nós ainda vivemos um contexto, né, e uma cultura corporativa como Brasil, mas não apenas, né, isso é uma realidade muito ampla no nosso Ocidente, né, nas nossas Américas. Então a gente tem ainda hoje posto este contexto de que falar sobre esse recorte tem, né, ainda muitas entraves, existe ainda muito receio de como falar sobre pessoas trans e travestis. Nós temos ainda desafios que são persistentes, a gente tem, né, uma baixíssima presença de pessoas, né, autodeclaradas trans, travestis, pessoas não binárias, de outras identidades, no mercado de trabalho formal. E aí, quando a gente fala de mercado de trabalho formal, nós observamos, né, postos de emprego,
ambientes de trabalho formais que garantam direitos trabalhistas para essas pessoas. Nós temos uma concentração, né, dessa população em ambientes de trabalho informais e muitas vezes ambientes de trabalho informais, especialmente quando a gente olha para o recorte de mulheres trans e travestis, ainda muito associado ao mercado sexual, ao trabalho, né, sexual, e muitas vezes, quando a gente olha e a gente entende a realidade social dessa população, são pessoas inseridas na prostituição compulsória, então ainda enfrentam, né, barreiras para sair deste contexto e ingressar para o mercado de trabalho de uma forma inclusiva, acolhedora, sem estigmas, de uma forma que ela se desenvolva naquele ambiente. Nós vivemos ainda um contexto de discriminação que muitas vezes acontece já no primeiro contato do profissional com a organização, então não são raros os relatos de profissionais, de pessoas trans que falam, poxa, já na entrevista eu não me senti respeitado, já na entrevista eu não me senti acolhido, então eu não vou querer ir para a empresa. Mas eu ainda falo, gosto de dar a visibilidade que ainda existem outros contextos. Existem pessoas trans que estão nos ambientes de trabalho e que muitas vezes não têm esse poder de escolha, de falar, este ambiente não está bacana para mim, eu vou sair daqui. Por um fator muito simples, que é o fator socioeconômico. Aquela pessoa precisa trabalhar para prover o seu sustento, sua dignidade, e muitas vezes se encontra em uma situação de estar em um ambiente de trabalho em que ela não se sente segura, em que ela não se sente acolhida, com situações de microagressões, com situações que não são acolhedoras e respeitosas, mas que ela sente a necessidade de estar naquele ambiente, né, por um fator socioeconômico, e o resultado disso é um afastamento, né, que é automaticamente gerado de pessoas trans, travestis, do próprio ambiente de trabalho formal, que historicamente é excludente, não só, né, com pessoas trans, mas com outros grupos minorizados, né, com mulheres, com pessoas com deficiência. Quando a gente olha para o recorte étnico-racial, ainda temos barreiras muito significativas. Então, a gente tem esse contexto ainda como um desafio persistente. Poucas oportunidades de desenvolvimento, então a gente ainda vê uma realidade que, mesmo quando contratadas, existe uma tendência dessas pessoas estarem em cargos operacionais ou com uma perspectiva de crescimento dentro da empresa muito baixa. Ainda vivemos um contexto de ausência de políticas institucionais claras sobre o tema. A Travessia, esse ano, realizará a terceira edição do estudo, né, que nós conduzimos aí desde 2024, sobre inclusão e sensação de pertencimento, inclusão de pessoas LGBT+, no mercado de trabalho. O nosso estudo tem um recorte sobre pessoas trans e travestis. Esse material ele é público, está no nosso site, né, nas nossas mídias, os 2 relatórios das edições anteriores, e a gente percebe esse padrão, né, de falta de políticas institucionais claras relacionadas a uso de nome, diretrizes claras de respeito a pronomes, diretrizes claras de condutas, de enfrentamento à discriminação, de estar expressamente previsto nos códigos de ética, nos documentos de ética da empresa, a vedação à LGBTfobia, à homotransfobia, e o que isso significa na prática. Então, essas políticas institucionais pouco claras também, né, simbolizam algumas barreiras, contribuem para essas barreiras. E ambientes pouco seguros psicologicamente. E acredito que aqui, quando a gente fala de segurança psicológica, olhando para questões de desrespeito, silenciamento, impactos ao desempenho e permanência, relatos frequentes de microagressões, isso vai muito de encontro com a proposta da conversa de hoje, né, que é para a gente olhar que a inclusão, ela começa pela responsabilidade individual. Então, como organizações, nós podemos ter os melhores programas, metas, compromissos, né, de diversidade, equidade e inclusão. Nós podemos ter um planejamento muito bem definido, mas se nós não damos clareza
para as pessoas de que existe uma responsabilidade individual e que no nosso contexto corporativo ela vai se sustentar por uma prática coletiva, nós conseguimos poucos avanços ou avanços que são apenas simbólicos, mas não são estruturais. Então, esse ainda é uma das principais entraves, né, que nós enfrentamos no contexto corporativo como um todo. Deixo aí a recomendação, né, a título de exemplo, da leitura do Caderno Folha, que foi divulgado no final do ano passado, sobre o panorama da diversidade e inclusão nas empresas brasileiras, que traz, né, essas informações ainda como os nossos desafios persistentes. E aqui eu vou entrar, né, para a gente conversar de uma forma muito legal e ter um conteúdo de aprender na prática, já com algumas perguntas e respostas anônimas. Então, olha que interessante. Nos últimos dias, antes aqui, né, da nossa live, logo quando a gente começou a divulgação das inscrições, a gente deixou um link anônimo, um link sem coleta de nenhum dado pessoal, como um espaço seguro para que qualquer pessoa que quisesse registrar ali uma dúvida, um pedido de consultoria, uma informação prática sobre inclusão de pessoas trans e travestis, pudesse ali trazer perguntas, né, trazer o seu ponto e a gente responder aqui e dialogar, né, no nosso momento de live. Justamente porque a dúvida de uma pessoa, e aí, como consultora e uma pessoa que conversa com muitas pessoas sobre o tema, eu vejo sempre um padrão. A dúvida de um sempre é a dúvida de muitos. Só que a maioria fica em silêncio, tem um receio de perguntar. Fiquem e reforço o convite. Aqui nós temos um espaço interativo. Já estou vendo aqui a Raquel. Obrigada, Raquel, pelo comentário. Na empresa em que trabalho, costumamos sempre falar que é nosso papel educar. Exatamente. Educar é algo contínuo. E aí, Raquel, eu vou falar uma coisa assim, de uma forma muito honesta, como pessoa, mas que também é profissional. Eu também tenho dúvidas. Eu sou ser humano. Eu tenho dúvidas. A gente tem que saber como fazer boas perguntas. Perguntas adequadas, perguntas para as pessoas certas. Se tem dúvidas sobre como agir, como se comportar, o que fazer, antes de ir pela intuição, ter um ponto seguro de, olha, tenho dúvida, preciso saber o que fazer, porque ter dúvida é normal. Mas aqui, gente, de uma forma muito tranquila, e aí isso é uma dica que eu sempre dou para todos os meus clientes. Quando alguém me manda uma mensagem e fala assim, Vini do céu, eu preciso de uma ajuda sua. A gente contratou ou vai contratar uma pessoa trans. O que que a gente precisa para receber ela? Aí eu sempre falo assim, olha, primeira coisa, assegure-se de que vai ter café na copa, vê se o banheiro vai estar organizadinho, vê se a pessoa precisa de algum recurso de acessibilidade para trabalho, porque às vezes é uma pessoa que tem alguma deficiência ou neurodiversidade, então pode precisar de algum recurso de acessibilidade para o trabalho. Olha, no primeiro dia, apresenta a empresa para ela, conversa com ela, aí a pessoa fala assim, mas Vini, eu faço isso com todo mundo, esse é o nosso processo padrão. Então, a gente vai receber as pessoas da mesma forma. Nós vamos manter o ambiente, o acolhimento da pessoa da mesma forma. Pessoas trans e travestis, profissionais, pessoas trans e travestis, não são pessoas que vêm de outro planeta. São pessoas que, obviamente, precisam ter seus nomes, seus direitos respeitados, assegurados. Mas muitas vezes a gente tem no dia a dia um medo de como interagir, porque nós não temos proximidade, porque nós não temos referência de pessoas no nosso entorno. E o desconhecido às vezes gera medo. E quando nós sentimos esse medo, quase que instintivo, nós podemos ir para caminhos, né, que não são tão legais. A gente pode ir para um caminho de excesso de cuidado, ou para um caminho de isolamento.
de nos isolarmos de ter contato com a pessoa com medo de errar, e nenhum desses caminhos nos levam para um ambiente inclusivo, para um ambiente acolhedor. Então, ter, né, a dúvida de um ser a dúvida de muitos, e ter justamente esse espaço aqui de conversa, né, é uma proposta para que a gente aprenda com exemplos, né, com questões mais práticas. Uma das primeiras perguntas que surgiu, né, lá no nosso formulário foi: quando uma dúvida é legítima e quando ela ultrapassa os limites do respeito? Obviamente não tinha como eu mandar uma mensagem para a pessoa e perguntar: mas que tipo de dúvida que você está falando? Mas veja, na prática, né, em diálogos formais, informais, dentro e fora do ambiente de trabalho, existe muitas vezes uma certa curiosidade de pessoas que não fazem parte da comunidade trans, de querer explorar ou entender o que é uma pessoa trans. A gente tem, muitas vezes nas mídias sociais, referências, né, de pessoas trans, por exemplo, que produzem conteúdo na mídia, são influencers que fazem conteúdo falando sobre processos estéticos, procedimentos cirúrgicos, cirurgias afirmativas de gênero, né, que hoje, inclusive, são viabilizadas pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Já há bastante tempo a gente tem um protocolo, né, no Sistema Único de Saúde para acesso, né, a procedimentos, há acompanhamentos específicos, afirmativos de gênero, e muitas vezes pode existir essa curiosidade, né? Alguém pode ter uma curiosidade e querer perguntar para uma pessoa trans: olha, você toma hormônio? O que significa tomar hormônio? Existe um procedimento, né, clínico, médico, chamado hormonioterapia, que pessoas trans podem fazer, né, para promover mudanças, né, corporais, para promover mudanças estéticas, como um procedimento afirmativo de gênero. A gente pode perguntar para uma pessoa trans se ela faz hormonioterapia, por exemplo. É uma dúvida legítima? Ou ela pode ultrapassar os limites do respeito? Depende do contexto, depende da pessoa, depende da relação que você tem com a pessoa, da abertura que você tem com essa pessoa para dialogar sobre dúvidas relacionadas a, por exemplo, perguntar, falar: olha, estava vendo um vídeo na internet falando sobre hormonioterapia, você saberia me explicar o que que é? Você sabe aonde eu vou? Eu tenho uma pessoa na minha família que precisa desse tipo de atendimento, eu tenho um irmão, uma irmã que é trans e não sabe para onde ir. Nós podemos ter esses diálogos, eles ultrapassam o limite do respeito? Essa é uma pergunta que é muito subjetiva. E ela não é uma pergunta que é apenas sobre inclusão de pessoas trans. Ela é uma pergunta sobre ética. Ela é uma pergunta sobre comunicação. A gente pergunta, né, por exemplo, para uma mulher 50 a mais, se ela faz reposição hormonal em razão, por exemplo, da menopausa, logo depois de um bom dia. Oi, bom dia, você toma hormônio? Não é algo que é comum, não é algo que é harmônico, não é algo que vai ali promover uma troca, ou às vezes vai sanar uma curiosidade que pode não ser tão legítima assim, né? O primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que nem toda pessoa trans, né, tem o interesse em estar, né, numa posição de educar, de falar sobre a sua identidade, porque a identidade de gênero é parte dessa pessoa, não é o todo. Então, para essa pergunta, né, a gente tem aí uma questão subjetiva, mas o limite do respeito, ele é o limite em que a gente vai constranger uma pessoa. É o limite que nós vamos cometer uma conduta inadequada, ofender uma pessoa, mesmo que não seja a nossa intenção. Que nós vamos fazer uma pergunta de cunho íntimo, fora de contexto.
sem o contexto de uma conversa ou de um ambiente que propicie com que esses, né, temas eles surjam de uma forma harmônica e segura. Qual a diferença entre identidade de gênero e expressão de gênero? Olha que legal, essa é uma dúvida de letramento. Identidade de gênero é a autodeclaração de uma pessoa com relação ao seu gênero, como ela se identifica dentro dos sistemas de gênero socialmente construídos, né? O conceito de sexo e gênero é diferente. Sexo biológico todos nós temos. É um fator que é determinado aí por uma questão biológica do nosso corpo, não só uma questão relacionada a aparelho reprodutor, mas uma questão genética, hormonal. Nós temos pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, pessoas intersexo. Então, nós temos essas nomenclaturas de sexo biológico, né? Identidade de gênero é quando a gente nomeia, né, as pessoas como, por exemplo, homem e mulher. As categorias homem e mulher são identidades de gênero, né? Não são características, né, inerentes da pessoa, do corpo biológico. O corpo biológico é denominado como masculino e feminino. Uma mulher trans. O que que é uma mulher trans ou uma travesti? É uma pessoa, né, que possui o corpo biológico, nasceu com o corpo biológico denominado como masculino e que se identifica como uma mulher. O contrário, um homem trans. Hoje nós temos uma gama, né, um guarda-chuva maior de identidades em que a gente fala, por exemplo, de pessoas transmasculinas, pessoas transfemininas, com identidades debaixo desse guarda-chuva. Então, olha só, isso faz parte da evolução, né, da nossa sociedade. Expressão de gênero é tudo que a gente coloca, eu brinco de uma forma muito, né, simples nos meus letramentos, que é tudo que a gente coloca na casca, né, que é o externo do nosso corpo. É como nós nos apresentamos socialmente, como nós nos apresentamos, primeiro, para nós mesmos, para nós mesmas, mas como a gente se apresenta para a sociedade. Na nossa sociedade brasileira de 2026, ainda existem códigos que a gente consegue olhar para a rua, olhar para uma pessoa na fila da padaria e associar como masculino ou feminino? E aí eu não estou falando homem e mulher. Eu estou falando, a gente vê uma bermuda de tactel, com estampa de palmeira, com estampa de prancha de surf. A gente associa isso como um elemento masculino. Nós vemos uma saia. Se eu vejo uma saia, eu entendo que aquela saia é um elemento de feminilidade. Isso é um acordo que a gente tem como sociedade. Só que aí, essa saia, ela não anda sozinha. Essa saia, ela anda no corpo de uma pessoa. Imagina que essa saia está no corpo de uma pessoa que é careca e tem a barba grande. E essa pessoa está com a saia, uma camisa social e uma gravata. Poxa, Vini, olha que expressão de gênero que é dúbia para a sociedade. A gente olha no mesmo corpo, na mesma pessoa, características físicas, características de expressão, de estética, de vestimenta. Eu olho elementos de feminino, de masculino, eu não sei nomear o que é aquela pessoa. Isso acontece. É aí que a gente diferencia identidade e expressão de gênero. A gente usa da expressão de gênero para se posicionar, para nos posicionarmos, né, socialmente. Então, olha que interessante. Também a expressão de gênero, né, para pessoas trans é um elemento importante de muitas vezes reafirmar sua identidade, de posicionar sua identidade, de trazer uma identificação para a sua própria identidade de gênero. Vamos para a próxima perguntinha. Podem ir colocando aqui no chat, viu? Perguntas. Eu vi que o Hugo colocou uma pergunta aqui. Hugo, já vou
vim para a sua pergunta, que eu já fiz uma leitura dinâmica aqui e já gostei bastante do que você trouxe. Uma pessoa comentou assim: Olá, qual a maneira mais segura de apresentar uma pessoa trans e travesti como novo membro da equipe? Principalmente se for a primeira pessoa da equipe. Olha que legal. Imagina que amanhã, Ana, uma travesti, vai ter aí o seu primeiro dia de trabalho na empresa. E o seu gestor, a sua gestora, encarregou você de apresentá-la para a equipe, de integrar ela na equipe, de apresentar a empresa para ela, de começar ali o onboarding da pessoa. Aí a sua barriga gela. Você pensa, meu Deus do céu, como que eu devo apresentá-la? É muito simples. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Vou apresentar aqui para vocês a Ana, nossa nova analista, nossa nova consultora, nossa nova assistente, nossa nova diretora. Ana, vou deixar a Ana se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência. Ana, seja muito bem-vinda. Daqui a pouquinho a gente passa ali pelas outras áreas para eu apresentar você. Olha, já é um começo. Mas, Vini, eu não preciso falar, olha, essa daqui é a Ana. Olha, gente, Ana é uma travesti, tá bom? Eu preciso trazer essa identificação quando eu apresento a pessoa. Quando a gente exterioriza, até a gente fica na dúvida, né? Nossa, eu acho que não, né? Não é, né? Muitas vezes aí, e eu nunca recomendo que a gente apresente as pessoas a partir dos seus marcadores. É diferente quando uma pessoa se apresenta para as outras com as suas características e marcadores de diversidade. Agora, quando nós trazemos essa nomenclatura, mesmo que a gente queira identificar a pessoa e reforçar a visibilidade dela naquele espaço, já apresentá-la dessa forma, muitas vezes, e assim, quase 100% já vai fazer com que ela se retraia. Então é simples. É apresentá-la tal como a gente apresentaria outras pessoas que não são trans. Apresentar o nome da pessoa, apresentar o e-mail da pessoa. Olha, se vocês precisarem falar com a Ana, o e-mail dela é ana@gmail.com. Ela vai estar sentada aqui perto da gente. Nos próximos dias a gente vai ter uma primeira reunião. Olha só, é a gente tirar esse medo e levar com mais naturalidade. Se alguém insiste em usar o nome errado de propósito, eu entendi aqui que é o que fazer se alguém insiste em usar o nome errado de propósito. O que é nome errado? Veja, pessoas trans têm o direito, né, assegurado, de alterar o seu nome, seja utilizando um nome social. O que é nome social? Eu nasci como Ricardo. E aí, eu nasci como Ricardo, mas socialmente eu me identifico como Rosana. E aí, eu tenho o direito de mudar os meus documentos para incluir o nome Rosana. O nome Rosana vai aparecer do lado do nome Ricardo. Como que eu devo ser chamada? Rosana ou Ricardo? Rosana é o meu nome social. Nós temos também o nome civil retificado. O que é nome civil retificado? Eu não quero nome social. Eu quero mudar minha certidão de nascimento, eu quero apagar dos meus documentos o nome Ricardo. Eu vou retificar meus documentos. É o que a gente chama de nascer de novo, né? A gente, como comunidade trans, a gente chama de vou nascer de novo. A gente, quando retifica, né, o nosso nome civilmente, a gente brinca que a gente tem duas datas de nascimento, né? A data em que efetivamente nascemos como pessoas e a data, né, da retificação, né, da nossa nova certidão de nascimento. Então, olha que interessante. Se alguém usar o nome errado insistentemente. Então, imagina que alguém tomou conhecimento de que o meu nome, no passado, era Ricardo.
E a pessoa me chama de Ricardo. E aí eu falo, olha, não é Ricardo, é Rosana. E isso se torna um comportamento insistente e proposital. Nós temos sensibilidades como pessoa física, nós temos sensibilidades como pessoa jurídica. Porque o desrespeito ao nome social de forma intencional é uma atitude que juridicamente é considerada discriminatória. E no ambiente de trabalho, quando a empresa toma conhecimento dessa situação, e ela, do ponto de vista de ética e gestão de condutas, não corrige essa conduta, ou não deixa explícito para a pessoa, né, que intencionalmente não está, né, tratando a pessoa de forma correta, que isso tem um impacto, inclusive para a empresa, isso tem um impacto para a pessoa, porque discriminação em razão, né, de identidade de gênero é transfobia. Transfobia é tipificada como um crime. Então, isso pode virar objeto, por exemplo, de um boletim de ocorrência. Então, a empresa precisa ter clareza, né, também, junto com as suas equipes de jurídico, compliance, ética, integridade, que essas situações, elas têm um risco. Elas têm um risco, né, para o trabalhador, tem um risco para a pessoa que comete a conduta de forma proposital, tem um risco para a empresa. Então, é algo que nós não podemos ignorar, né? É algo que precisa ser aí avaliado. O que que a gente faz com essa insistência? Como trabalhador, o mais importante é sempre dar ciência para a empresa que essa situação está acontecendo, porque se a empresa não tem conhecimento, não tem como a gente ter a expectativa. E aí, quando eu digo empresa, são as áreas responsáveis pelo tema. Não basta a gente fazer a fofoca no café. Aí eu sempre dou uma puxada de orelha, também quando eu acompanho o grupo de afinidade, e até com o meu círculo aí de pessoas, né, que eu conheço, que eu trabalho, eu sempre dou uma puxada de orelha. Eu falo assim, não adianta você esperar que as coisas vão mudar se você não fala internamente o que está acontecendo. Não adianta a gente cobrar das empresas melhorias e aprimoramentos se a gente não leva a demanda. Se a gente não traz, olha, eu acho que tem algo que a gente precisa melhorar, que a gente pode fazer, que eu identifiquei, que eu mapeei. Não adianta a gente ter a expectativa de que algo vai melhorar se a gente não sinalizar. Então, é sempre importante dar ciência para as áreas responsáveis da empresa, para o RH, para a área de pessoas, né, para a área de ética, para os canais internos, para que a situação seja avaliada. E como empresa, né, o que é importante é não tratar essa situação como algo menor, como algo pequeno, como algo relacionado apenas é muito difícil porque existe uma diversidade geracional, vamos falar disso já já. Sim, mas existe uma diferença muito clara de processos de aprendizado, que são mútuos, que são colaborativos, e uma outra diferença de condutas que são propositais e intencionais. E a gente trata cada uma de uma forma, né, diferente. Antes de ir para a próxima, eu vou puxar aqui a pergunta da Maísa Avelar. Hoje fiz um onboarding de uma pessoa que, através do nome, ao se apresentar, fiquei na dúvida de qual pronome usar. E perguntei qual o pronome dele e segui dessa forma. Fiz o certo ou expor isso não é legal? Maísa, você agiu da forma super correta. Olha que interessante. Eu adoto o nome Vini e eu sou uma mulher trans. Quando eu escolhi o nome Vini, eu tinha plena convicção de que as pessoas não iriam de pronto associar com o pronome feminino. Por quê? Porque não é um nome que na nossa sociedade, no nosso contexto, né, no Brasil, é lido como um nome isoladamente feminino. Eu conheço algumas Vinis, e esse foi o que fez eu me sentir empoderada e segura de abraçar o meu nome. Minha mãe me fez essa pergunta esses dias, né, sobre nome. E eu falei, mãe, eu gosto muito do nome que você me deu. Eu só fiz uma adaptação, eu só encurtei um pouco. Não mudei tanto assim. Mas é um nome
que eu utilizo como um nome feminino. Então, às vezes, a pessoa pode falar o nome. Por exemplo, eu sou Ariel. Eu, Vini, conheço pessoas que se identificam como o Ariel ou a Ariel. Se pelo nome, se pela expressão de gênero da pessoa, eu fiquei na dúvida, eu não sei como que eu devo chamar, é super educado e super correto perguntar e falar: oi, tudo bem? Prazer, eu sou a Vini. Qual o seu nome e qual o pronome que eu devo utilizar com você? Maravilha, muito obrigado. Então foi super, super, super certo. Rodney da Silva, aqui na TOTS criamos um procedimento interno para garantir o uso de nome social em todos os sistemas e ferramentas da empresa e garantir que todas as pessoas não cometam o erro de usar o nome morto. É chancelado pela área jurídica de compliance e áreas responsáveis. Rodney, obrigada, você já compartilhou aqui conosco um benchmark. Gosto, fico muito contente. Jade Fernandes, enquanto pessoa trans e pesquisadora, afirmo também que a área é tida como custo e não como política de dignidade humana. Olha, Jade, você já começou, ó, muito bom. Também é válido lembrar que mais de 90% das pessoas estão fora do trabalho, o empreendedorismo vira saída, com certeza, 34% das pessoas trans já empreendem, sou um exemplo aqui desse dado, e a maioria faz por necessidade, exatamente. Diana é super necessário, eu sempre trago, né, e sempre reforço, né, esse tema, e não é um tema que ele é um tema, é muito legal, é um tema que a gente trabalha, né, aí eu falo profissionais que trabalham porque se conectam, mas é um tema que as empresas, né, precisam ver de uma forma estratégica, e isso eu tenho falado desde o ano passado de uma forma muito enfática, como um tema de direitos humanos. E direitos humanos são direitos inegociáveis, a gente não pode negociar o que é um direito humano. A gente precisa voltar ao diálogo claro sobre direitos humanos, inclusive nas políticas de direitos humanos corporativas. Muito bom o seu ponto. Eu vou voltar aqui um pouquinho, aqui na pergunta inicial do Hugo Felipe. Oi, sou uma pessoa não binária e estou entrando na área de DI. Hugo, se você puder, se você estiver aqui ainda entre nós e puder só me confirmar o teu pronome, te agradeço bastante. Sou uma pessoa não binária, estou entrando agora na área, mas já na universidade estudava sobre o tema e uma pergunta. Quando garantir que processos seletivos não excluam pessoas trans antes mesmo da entrevista? Ah, Hugo, sua pergunta é incrível. Primeiro, né, não necessariamente uma pessoa trans, ela vai chegar na entrevista com a gente por um processo afirmativo. Às vezes é simplesmente uma vaga que está aberta, um currículo que chegou e uma entrevista que a gente vai realizar. É importante que as pessoas que são recrutadoras, HRBPs, que trabalham, né, aí nesse front, estejam devidamente capacitadas para receber da melhor forma essa pessoa. Obrigada, Hugo. Maravilha. Muito, muito, muito obrigada por confirmar os teus pronomes. Então, o que é muito importante aqui na pergunta da Hugo, para a gente ter, assim, e ratificar bastante essa questão, é capacitação. Se a gente, como recrutadora, se eu recrutadora, eu HRBP, abro aqui uma videochamada para entrevistar uma pessoa e eu já não sei como perguntar como ela prefere ser chamada de uma forma natural e causar um desconforto, a primeira barreira já está posta, que é a barreira da interação humana. Quando a gente não sabe interagir com uma pessoa, e aí qualquer grupo, quando a gente não sabe como falar com alguém, quando a gente tem essa sensação de pisar em ovos, o que que traz de sensação para a pessoa? De um tratamento subhumano. A pessoa que está sendo tratada dessa forma, que percebe que estão pisando em ovos para falar com ela, a pessoa já se sente numa classe subhumana. Eu sou menos humana, porque com um ser humano, essa outra pessoa ia dialogar de outra forma. Então isso já traz um afastamento.
É importante a gente trabalhar muito comunicação. Para processos seletivos não excluírem pessoas trans, mesmo antes da entrevista, primeiro, muitas vezes é sim preciso que esses processos sejam afirmativos. Tem inclusive uma pergunta aqui que vai falar, e eu vou trazer questões relacionadas a processos afirmativos. Mas é importante que a gente reveja não só o processo seletivo, mas a gente reveja, por exemplo, eu vou abrir uma vaga, essa vaga tem vale transporte, vale refeição, tem Gympass, tem plano de saúde. O meu plano de saúde, ele é um plano de saúde que tem profissionais que atendem pessoas trans. Profissionais, por exemplo, endocrinologia. Hoje tem planos de saúde que têm redes de atendimento trabalhadas especificamente para ter profissionais capacitados a atender demandas de saúde de pessoas trans e travestis. A pessoa trans vai conseguir usufruir dos benefícios organizacionais em plenitude? Então, temos aí, né, perguntas. Jennifer, obrigada, fico muito contente e está sendo gravado. Você pode aí ouvir, né, o restante no melhor momento para ti. Vou voltar aqui para a pergunta em tela. Uma pessoa perguntou lá no formulário anônimo, do ponto de vista legalista e jurídico, podemos perguntar no cadastro funcional das pessoas que trabalham na empresa qual é a orientação sexual e identidade de gênero, mesmo que o nosso objetivo seja implementar política afirmativa. Não corremos o risco de sofrer processos judiciais? Corre risco. Aí aqui eu sou bem objetiva, corre risco. Primeiro, quando a gente fala sobre esses marcadores, orientação sexual e identidade de gênero, são dados que, de acordo com a LGPD, são considerados dados pessoais sensíveis. E eles só podem ser coletados mediante prévio e expresso consentimento, com clareza do porquê que esses dados são coletados e para que eles serão usados. Quando nós estamos falando de uma relação empregador-empregado, então uma relação hierárquica, a coleta desses dados, ela tem mais sensibilidade ainda, tá? E mais riscos, né? Inclusive, risco da pessoa, né? Um risco jurídico do profissional, sentir que não recebeu uma promoção porque declarou esse dado para a empresa. Então, olha que sensibilidade. E às vezes isso pode acontecer. A gente sabe que existem decisões, né, que muitas vezes são enviesadas, que podem ser tomadas sob vieses, inclusive motivados por, né, marcadores. Então, olha que importante. O que é possível fazer aqui? Sempre coletar esses dados de forma ampla, de forma agregada, então nunca atrelar, assim, dado a CPF, evitar atrelar dado a CPF, mas, poxa, Vini, eu acabei tendo conhecimento sobre um dado de orientação sexual, porque um colaborador homem acessou o RH para pedir uma licença, né, parental, uma licença, né, maternidade, paternidade, em razão de adoção, uma adoção homoafetiva. Eu coletei esse dado? Sim, mas você coletou esse dado, essa informação, para um objetivo, não para o objetivo de criar uma política afirmativa, e por aí vai. Para isso, e a Travessia trabalha fazendo esse tipo de mapeamento, a gente conduz censos de diversidade organizacionais. O que é o censo? As pessoas, voluntariamente e de forma anônima, preenchem um formulário que tem uma série de perguntas autodeclaratórias de marcadores, e a empresa vai ter ali o panorama da sua organização. Vai ter uma amostra de 80, 90, 95, raramente 100%, mas vai ter uma amostra fiel
e segura da população da sua organização para trabalhar políticas afirmativas. A empresa vai conseguir avaliar num censo quantos homens e mulheres ela tem. Se tem homens e mulheres que são pessoas trans. Se não tem, vai conseguir olhar qual que é a demografia étnico-racial da sua empresa. Vai entender aonde estão os gargalos, aonde tem uma maior representatividade, aonde tem uma menor representatividade. Vai conseguir, por meio de um censo, fazer o perfil da liderança da empresa e ajudar o censo colaborar para tomadas de decisão sobre políticas e ações internas afirmativas. Mas atrelar esse dado ao CPF não é recomendado. É melhor corrigir alguém, em público ou em particular, quando há um desrespeito ao nome social. Veja, depende da situação e como é feito. Daqui a pouquinho eu vou dar umas dicas mais práticas e tem uma dica que vai se encaixar perfeitamente aqui. Perfeitamente. A gente corrige, via de regra, nós corrigimos as pessoas no particular. Essa é a postura mais acolhedora, até para quem erra e para quem não foi ali devidamente respeitado. Pessoas trans já estão, infelizmente, esse não é um dado legal, não é uma informação boa. Essas pessoas trans já estão acostumadas a terem seus nomes e pronomes em diversas situações do cotidiano desrespeitados. Então, não ser respeitado num restaurante, não ser respeitado numa padaria, num hospital, não ser respeitado na faculdade, não ser respeitado no ambiente de trabalho. Muitas vezes essa correção pública, ela vai ser mais uma exposição do que uma ação efetivamente de acolher. É diferente quando a gente presencia e nós falamos. Oh, não, então, você quis dizer que a Ana, ela estava presente na reunião, certo? Ah, entendi. Não, era a Ana, só queria confirmar. Às vezes eu faço a sonsa, para ver se a pessoa pesca que ela errou. Às vezes eu chamo no particular e falo, poxa, eu tenho visto que você, de maneira muito repetitiva, erra o nome da pessoa. O que que eu posso fazer para te ajudar? Eu preciso te posicionar que não dá mais para errar, porque a pessoa já falou que o nome dela é Ana. O que que falta para você corrigir? O que que falta? Porque a informação não falta. A barreira é outra. A barreira é outra. Fui, al fui almoçar com um colega trans e na fila do restaurante percebi olhares de pessoas. O que eu devo fazer nesses casos? Pelo que eu entendi dessa pergunta, olhares de pessoas que não eram pessoas do ambiente. Fui almoçar, estava na fila de um restaurante, no horário de almoço, e eu percebi algumas pessoas olhando para o meu colega de trabalho, que é uma pessoa trans. O que eu devo fazer? Aqui, assim, será que essa pessoa deve fazer um barraco no restaurante? Será que ela deve chamar essas outras pessoas que estão ali em volta e falar que elas não podem fazer isso, né? E repreender pessoas desconhecidas na fila do restaurante? Quais riscos será que isso gera? Veja, eu conheço situações similares em que colegas de trabalho foram no excesso de cuidado, numa situação muito parecida, defender, né, o profissional, o colega, a colega trans, e isso virou uma agressão física. A resposta foi uma agressão física. Então, muitas vezes, o que tem que acontecer é a gente simplesmente pagar a conta, ir embora e conversar sobre. Num lugar seguro, fisicamente seguro, psicologicamente seguro. Porque, veja, talvez para uma pessoa que não é trans, quando começa a se sensibilizar e conviver com pessoas trans,
vai perceber que o entorno muitas vezes tem olhares. Eu, quando chego no aeroporto para pegar um voo para ir para um cliente, olhares. É quase que aquele olhar assim, nossa, mas essa pessoa pode estar aqui no aeroporto, essa pessoa pode estar aqui no prédio, essa pessoa pode estar aqui nesse shopping, essa é o olhar de pode. As pessoas trans já estão acostumadas com isso. Infelizmente. Esse é o cenário social posto. Os olhares, a curiosidade, o olhar de repreensão, a postura, isso já é algo que é presente. O meu ponto aqui, especialmente para essa pergunta, é tenha cuidado para não tomar a postura de salvador, porque muitas vezes adotar essa postura de ser o salvador pode colocar as pessoas mais em risco do que em conforto e segurança. Então, fica aqui, né, um ponto. Opa, veio aqui uma pergunta bem grande. Atuo no RH de uma empresa que tem poucas pessoas trans. Entretanto, apesar de existir a contratação afirmativa, enfrentamos resistência no cotidiano, especialmente no que se refere à aceitação de pessoas trans e da forma adequada ao se dirigir a elas. Percebemos que o fator geracional e religioso reforçam essa resistência. Gostaria de pedir uma orientação no sentido de promover ações efetivas de conscientização sem que firam, né, as pessoas em suas convicções, mas que possam estabelecer um convívio respeitoso. Vou deixar aqui essa pergunta para eu responder em 5 minutos. Porque tem uma dica prática que vai se conectar justamente. Em que momento comunicar à empresa de uma situação de transfobia? Aqui, gente, a resposta é prática, imediatamente. Ah, Vini, eu não sei qual que é o canal da empresa para reportar. Pergunte, se informe. Pergunte, se acontecer algo, para onde que eu reporto? Ah, Vini, eu vi que uma pessoa errou o pronome do meu colega. Isso é transfobia? Não. Você não sabe julgar se é uma transfobia ou não. Transfobia é uma figura jurídica muito mais complexa do que apenas uma situação isolada. Esse pode ser um ato inadequado. Inadequado porque a pessoa não tratou a outra pelo nome correto. Você vai lá e vai comunicar à empresa que aconteceu uma transfobia, depende do fluxo da sua organização para reporte. O que é importante? Em que momento comunicar à empresa? Em todos. Comunique, mas primeiro dialogue com a pessoa. Não tenha medo de conversar com alguém e falar, olha, eu vi algo, eu queria saber como você se sentiu e se você precisa de algo. A empresa tem esse canal, se você precisar falar com RH, se você precisar reportar alguma situação que não esteja de acordo com o código de ética da empresa, tem esse canal aqui. Você conhecia, fica aqui o contato. Mas nunca deixe a situação passar. Quando a gente começa a deixar essas situações passarem, das mais simples às mais graves, a gente vai normalizando e cada vez menos dialogando. Trabalho com um homem trans e ele comentou que está sentindo, ele comentou estar com disforia de gênero. O que é isso? Pergunta legal essa que chegou. Disforia de gênero, ela é uma figura estudada do ponto de vista, né, das ciências psi. Mas eu acho, e a minha sensação, lendo essa pergunta, é que quando o termo disforia de gênero é usado, e aí, no cotidiano, na interação entre, né, pessoas trans, muitas vezes a gente fala, nossa, hoje eu acordei me sentindo com uma disforia de gênero gigante. O que significa? Ah, hoje eu acordei, tô com um pouco mais de barba no rosto, isso tá me deixando, me sentindo muito masculina, as pessoas vão me ler como homem, não como mulher. Eu não tô sentindo, não estou confortável com o meu peito, eu tô sentindo que ele tá marcando muito na roupa. Existem homens trans que sentem desconforto do seio, homens trans que têm ainda os seios marcando na roupa e preferem usar roupas que não evidenciem
né, essa característica para que elas não se sintam suscetíveis a violências de gênero. E quando algum desses elementos causa esse desconforto para alguém, para uma pessoa trans, hoje eu achei que eu não estou me sentindo confortável com a minha aparência, não estou me sentindo confortável com o meu corpo, com a minha aparência. Isso muitas vezes é disforia. Uma pessoa sentir disforia de gênero e falar que está se sentindo com disforia de gênero não significa que ela está doente, não significa que ela tem alguma questão psiquiátrica. Então tenhamos cuidado para a gente não colocar as pessoas nesse espaço, né, de adoecimento. A palavra, o contexto de disforia de gênero, muitas vezes é por um desconforto. E o que eu respondo para essa pessoa? Você fala, poxa, o que tá pegando? O que você está sentindo? O que não está confortável? Dialogue, né? Para a gente encerrar, dicas práticas e os informes finais. Pessoas trans são plurais, não existe uma pessoa trans única. Identidade não define comportamento, talento nem trajetória, portanto, evite generalizar. Não existe as pessoas trans de forma única. Não existe a pessoa trans, existem várias. Trans, travesti, não binário é uma identidade de gênero. Isso vai muitas vezes moldar como essa pessoa experimenta a vida, o trabalho, a escola, a faculdade, a família, mas isso não vai definir comportamento, não vai definir talento, capacidade. Segundo, essa é a Ana, nossa nova colega trans. Aquilo que a gente falou. Não explique a identidade da pessoa. Informações sobre gênero, identidade de gênero são pessoais. Apresente a Ana como, essa é a Ana, nossa nova analista, nossa nova colega de trabalho. Humor não é uma via segura. Ao interagir com pessoas trans, especialmente, né, que não fazem parte do seu convívio, né, próximo, e até as que fazem parte do convívio, temos que ter sempre muito cuidado com o humor, né, mas para se aproximar, para tentar conhecer, dialogar com uma pessoa trans, se você não tem muito convívio, se você tem medos e receios de interagir de forma segura, o humor não é uma via segura. Tenha muito cuidado com o humor, porque muitas vezes, além de inadequados, eles não vão estar em linha com a ética corporativa. 4. Pergunte com naturalidade e intervenha sem constranger. Qual o seu pronome? Você se sentiu confortável? Essa situação te constrangeu? Não entendi a palavra que você usou, o que significa? Pergunte com naturalidade. Intervenha sem constranger. E cuidado. O cuidado, para você, pode ser desrespeito ou excesso para uma pessoa trans. Então, ficar toda hora, qualquer coisa me chama, tá? Qualquer coisa me chama, tá? Você prefere que eu fale por você ou você quer falar? Eu respondo ou você responde? Isso, muitas vezes, é presumir fragilidade, é presumir incapacidade, é uma proteção que pode soar como tutela, como centralização de apoio, como excesso de vigilância e que isso pode gerar constrangimento. Naturalidade nas relações, no cotidiano de trabalho, fazem parte de um processo saudável de inclusão. E respeito não é opcional. Lembra aquele comentário, né, aquela dúvida de agora há pouco, sobre as dificuldades de inclusão pelo fator geracional e até fatores religiosos? Respeito não é opcional. Opiniões pessoais não se sobrepõem a direitos, seja dentro, seja fora do ambiente de trabalho. Então a gente tem que ter isso sempre muito claro. A nossa opinião pessoal, o nosso valor individual, a nossa crença, ela não pode se sobrepor a direitos. E quando a gente fala de respeitar nome, pronome, tratamento digno, né, nós estamos aí falando, né, do respeito a direitos das pessoas. Vamos para um momento legal da live. Então, veja, vamos sortear aí o nosso cupom, né, de desconto. Qual que é a regra? Pessoas inscritas e presentes, prêmio, né, vai ser aí um voucher de 50% de desconto. Então, quem ganhar aqui o sorteio
vai receber um voucher com 50% de desconto em palestras da Travessia ao longo de 2026. Não é cumulativo, é pessoal e intransferível. Vini, eu ganhei e quero transferir para alguém. Fala para a pessoa participar da próxima live que a gente vai sortear e ela pode participar. Isso daqui é um benefício, né? Aí uma forma de reconhecimento e agradecimento, né, pela participação aí de quem está aqui. Nós vamos sortear números de 1 a 20, 1 a 120, desculpa, seguindo a ordem de inscrição. É um sorteio aleatório. E é um sorteio que vai ser feito aí em uma plataforma é, de sorteio virtual. Então, veja só, deixa eu colocar aqui na janela. Super simples, vamos colocar aqui a guia do Chrome. Vou programar aqui para sortear os números. Legal, o número sorteado foi 108. E aí, como a gente tem dados pessoais, eu vou olhar aqui na minha planilhinha para ver quem foi o 108. Juliana Bento. Será que a Juliana Bento está entre nós? Tinha uma Juliana aqui na live. Juliana, se você estiver entre nós, manda um oi aqui no chat. Juliana Bento. Senão eu vou sortear outro. Sorteou o número 24. Deixa eu ver aqui na minha listinha. O número 24 é Flávia, que aparece só como Flávia. Flávia Cool. Será que a Flávia está entre nós? Olha, a Flávia está online. Estou aqui, estou online. Obrigada, Que legal, Flávia, você foi sorteada. obrigada. Muito bom. A gente vai entrar em contato, fica aí esse brinde, né, essa cortesia. Muito obrigada. Hugo, obrigada pela participação. Agradeço muito, querida, por você participar da live. Seus comentários foram importantíssimos. Leila Bonfim, muito bom ter você por aqui, querida. Obrigada. Agradeço aí a participação de todas e todos. Chegamos aqui ao fim. Espero que a gente tenha aqui trazido, né? Eu tenha trazido para vocês algumas boas informações e bem práticas sobre falar sobre inclusão de pessoas trans e travestis. A ideia não foi trazer um conteúdo de letramento, porque aí a gente pode ter outros momentos para tirar dúvidas sobre siglas e terminologias. Eu acredito que a gente não precisa saber tudo, não precisa decorar todos os termos. A gente tem muito a aprender, mas quando a gente quer incluir e nós temos a intenção genuína de incluir, incluir é uma atitude, incluir é uma prática e é uma responsabilidade. Então, quando a gente tem boas informações, boas reflexões, bons aprendizados e questões práticas, porque incluir não é só uma ideia, incluir é cotidiano, é atitude prática. A gente consegue aí praticar cada vez mais essa figura da inclusão, dentro e fora do nosso ambiente de trabalho. Muito obrigada. Vamos aí disponibilizar o conteúdo gravado. Fico feliz pelo momento. Muito obrigada mesmo pela atenção, pela dedicação. Essa é a primeira de muitas lives e masterclasses que nós teremos esse ano. Nós temos aí parcerias incríveis surgindo, conteúdos. Então acompanhem. Obrigada e seguimos conectados e conectadas. Boa continuidade de semana.
Vou conectar com todos que colocaram o LinkedIn aqui, viu? Obrigada, pessoal. Um beijo.